salvo interpretação contrária, se não conhecer a sua corrente ideológica, vai nos dar a resposta que nós queremos. Só estão a surgir por causa do tacho. Não tem outra coisa, ô Nacho. É o tacho. É que há uma fome em Angola e alguns jovens armados em chicos espertos têm estado a ver na oportunidade de dispersar votos, dispersar uma corrente ideológica, dispersar um objetivo que propriamente pode se alcançar para outros fins. É só Nacho ver, ver que quando o Cacambo perguntava ao deputado se o deputado confronta, estava a dizer que o Tribunal Constitucional afinal está a legalizar por A, B e C. Calma lá, que tipo de linguagem é esta? Quantas vezes, olha, temos presos políticos, os seus advogados já remeteram processos, intentaram o habeas corpus, há direitos de garantias fundamentais violados, há direitos constitucionais violados, já escreveram para o Tribunal Constitucional. Qual é o pronunciamento do Tribunal Constitucional? Então, ainda queres-me dar... Agora, quando diz que o Abel Chivucuvuco tinha incongruência, tinha assinaturas do pau grande, como é que ele tem essa informação? Então, se o tribunal sabe que era assim, por que não processou Abel Chivucuvuco sobre falsificação de documento? Já viste? Ele estava a cobrar ao deputado uma posição que, infelizmente, com a pouca coerência intelectual que tem, bateu com os dentes na língua. Não é normal que os partidos que surgem vão atacar, quer dizer, a oposição tem de trabalhar como bloco. Quero terminar desta forma. E salvar aqui que, diferente dos outros partidos, quem tem estado nessa altura a tentar aproximar-se como uma terceira via, é um pioneiro aluno de Jonas Savimbi, que em todas as vezes que foi para um sítio tentou fazer alguma coisa. Estamos a falar do Abel Chivucuvuco. Por quê? Porque a escola política da UNITA, a corrente ideológica da UNITA, instruiu-lhe de como se faz política e ele tem estado a tentar ser uma terceira via. A tentar ser uma terceira via, mas que também vamos aconselhá-lo que após, eu falei na live passada, não sei se o Nacho se recorda, que o que vai ditar a corrida política eleitoral em Angola é o Congresso da UNITA. Já ouvi. Para os jovens, como é o que aspiram uma alternância, aspiram liberdade, aspiram tirar essa corda do pescoço, esperam que o Congresso da UNITA traga resoluções consensuais, inclusiva, e vi alguém que foi numa minha publicação para tentar dizer alguma coisa contrária. Eu sou apologista de que em democracia é normal que hajam vários candidatos ou múltiplas candidaturas, mas no contexto atual da UNITA não é normal que hajam múltiplas candidaturas, porque qualquer indivíduo que concorrer com o Adalberto vai perder. Ele não vai perder porque o Adalberto é o melhor, não, é que o percurso que o Adalberto já fez até agora, até este momento, lhe dá o troféu. Outro sim é, se a UNITA apresentar o Adalberto como candidato único, por incrível que pareça, vai apresentar um símbolo de unidade e coesão interna. Vai ser, quer dizer, o pessoal vai dizer que não, eles estão unidos e é coesão interna. Dali que nós estamos expectantes, a maior parte dos cidadãos estão expectantes com o que há de vir do Congresso da UNITA, como também vamos estar expectantes do que há de vir do Congresso de 2026 do MPLA, porque desde o surgimento da UNITA, Bem, o homem está com problemas. Pronto, vamos então dar aí. Cacambo, quer responder alguma questão? Deixamos de ouvir aí o
o secretário Mwanambundo. Por isso, Cacambo, a rebater, tens alguma coisa a falar? O microfone está fechado, Cacambo. Sim, olha, eu queria só aqui reforçar. Conseguem ouvir? Eu queria aqui Sim, estamos reforçar a ouvir. a questão. Sim, eu queria aqui reforçar a questão que aqui o companheiro trouxe de coordenador do projeto, não. Já é, de facto, já é um partido. Inclusive, eu peço ao companheiro que consulte o Jornal da República, o Jornal da Angola, né, onde a ata, portanto, do Congresso Constitutivo da Fundação do Partido Nacionalista Angolano. Portanto, onde eu fui eleito como presidente, portanto, do partido. Agora, o outro sim é a respeito aos ataques. Olha, por acaso eu não ataco a UNITA, faz parte de uma agenda para a oposição, porque um partido não é fundar o A nem o B, um partido é fundado com uma causa, e nós temos uma causa que nós defendemos, que é o nacionalismo angolano, o ultranacionalismo. Então, e outro aspecto é relacionado a que o companheiro disse, que o presidente Cacambo não tem, pelo que o companheiro disse, tem oratória, não tem, né, pronto, algumas palavras em português me fogem. De facto, o companheiro tem toda a razão. Eu fiquei 17 anos fora da Angola, vim em Angola concretamente no tempo da Covid, né? E isso me trouxe uma debilidade, portanto, naquilo que é mesmo a concentração das palavras, porque eu falo muito de idiomas, principalmente as línguas nacionais da minha região, que às vezes me fazem um pouquinho de confusão naquela questão de expressão. Mas isso já é algo que estou aqui a superar juntamente com o pessoal do partido. Agora, o Partido Nacionalista é uma nova força política, é uma alternativa para contribuir de forma positiva. Se a ideia é uma Angola melhor, portanto, nós estamos todos juntos nessa trincheira, né? Agora, o partido para já servir Angola não foi legalizado devido àquilo que eu disse. Houve problemas na questão da documentação. Isso não é um dado que é dado de forma clandestina ou de forma sigilosa, não. O Tribunal Constitucional tem um site oficial e publica os acórdãos, né, dos juízes conselheiros. E isso está aí na internet, na página oficial do Tribunal Constitucional. Esses despachos são um outro ponto. Agora, o ponto relacionado ao senhor deputado que estava aqui presente, eu não contrariei ou não estava aí a tentar corrigir o que o deputado estava aí a tentar corrigir, mas o que é que acontece? Eu não terminei de falar, o deputado já veio para corrigir, porque estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é multipartidarismo, outra coisa portanto, político, né? Os acordos de Bicese é o multipartidarismo. O protocolo de Lusaka portanto, o pluralismo político. O deputado, eu não terminei de falar, ele tentou corrigir, de facto, depois nós concordamos, e acredito que o Mano Nacho aqui tomou essa nota, né? Que não houve aí, porque... Claro. Datas, Não, depois houve que... Acho melhor ali não debater mesmo. Neste questões aspecto, de diferenciais. houve uma falha e pronto. É normal a pessoa não estar prontos com todas as coisas dentro da cabeça. Pronto, isso é uma coisa que passou. Agora vamos para frente. Sim, não. O companheiro disse que eu tentei, o deputado estava a corrigir, eu tentei rebater. Não, eu terminei de se expressar, o deputado cortou, né? Ele até se calhar que estava com dúvida, porque eu disse que existe o pluralismo
né, político e o multipartidarismo. Esses são dois aspectos. E o outro, sim, é que o próprio Tribunal Constitucional, né, com a comissão instaladora de um partido dá entrada dentro do tribunal, dá formações para os presidentes desses partidos, ou seja, para os coordenadores das comissões instaladoras. Dentro do próprio Tribunal Constitucional, no Palácio da Justiça, há salas para formações do ponto de vista de ética, né, do ponto de vista político em si só, para esses líderes. Curtem a live, manos, curtem a live, mano. Estão a curtir, não estão a curtir, olha, tá coisa, tá coisa, a colar, tá colar. Eu que estou a ver daqui como apresentador. Curtem a live, curtem. A fim dos partidos. TikTok vai receber e já não tem problema. Fala aí, Cacamba. A fim dos partidos políticos terem êxito no seu exercício a nível nacional. O outro, sim, é a questão do nacionalista Cacambo participar nas manifestações para fazer fotografia. Nunca foi intenção minha partido político. Desde sempre sou um homem ligado a ações filantrópicas. Sou fundador de uma associação que está no Diário da República. Temos muitos trabalhos que nós fizemos para o nosso país, inclusive temos uma escola que nós construímos de raiz. Então, essas questões todas nós não fizemos por egoísmo, não, nós fizemos por amor à pátria, o próprio nacionalismo. Nós fomos os primeiros fundadores de uma associação dos nacionalistas angolanos. Conseguimos juntar muitos angolanos e estamos a fazer muito trabalho com essa associação. Ok. No momento. Então, Tanay Sineu, a última manifestação de nome individual, eu dei a todos os presentes dinheiro de táxi, porque a manifestação era contra a subida do táxi. Eu dei de táxi para todo mundo, sem foto, sem protagonismo. O Tanay Neutro e o pessoal que todo estava lá, os jornalistas, as pessoas foram testemunhas desse. Mas eu não fiz isso para ganhar protagonismo, tanto sociais para ganhar algum protagonismo, né? Em nenhum momento eu não faço isso por protagonismo. Agora estou com um projeto político. Ok, muito bom. A ideia é, eu tenho mais de 5 mil angolanos que já subscreveram o partido. Onde está o nosso irmão que falou há pouco, Moana, não sei quem? Ele caiu, coisa, já escreveu aí. Após, ele que podia se dar essa resposta, porque ele queria. Não, mas ele está na rolagem, ele está a ouvir. Ele está a ouvir, Angola, está na rolagem. Ele está a ouvir. Pronto, eu vou terminar, né? Ele está a ouvir. Eu vou terminar. Para passar a palavra para um outro compatriota. Mano Beto, Mano Beto. Não é o Beto, é o artista. Não vou falar. É só para dizer um anacho. Me faz favor, me faz favor. É só para dizer um anacho, para não se esquecer de falar com Moana. Ele quer falar consigo no off, tá bem? Ok, depois. Coisa Então, séria. Tá, obrigado. Vamos depois falar sobre isso. Ok, o artista, faz favor, o microfone é todo seu. Tem alguma questão aqui para o nosso presidente Cacambo? Ok, boa noite a todos. Cacambo, boa noite. Será que estás a me ouvir ou esqueceste essa voz aqui, Cacambo? Cacambo? Ele está a ouvir, Sim, tá. Estamos a ouvir o compatriota. Exatamente. Aqui é o artista que você conhece. Então, sobre a situação do Cacambo, em primeiro lugar, lhe chamo o presidente. Sim, tenho que lhe chamar o presidente, porque ele merece chamado presidente. Em que sentido? Em primeiro lugar, é um jovem. É um jovem, se vimos ou se analisarmos a idade dele, ele mesmo está aí. O Cacambo ainda não bateu 30 anos, nem 35 anos, mas já tem bom pensamento de criar um partido político que futuramente também vai dar bomba em Angola, que muita gente vão querer aderir sem pagar ninguém. No jeito que o MPLA costuma fazer, nós conhecemos, na maioria da manifestação lá em Angola, do MPLA, costuma pagar as pessoas.
E eu conheço e tenho prova. Não é a primeira vez que eu soube aqui no TikTok. Muita gente me conhece aqui na internet, aqui no TikTok, com 5 contas pesadas. Então, o Cacambo, eu subi aqui porque eu vi alguém chamou do Cacambo de burro aqui. Então, não, aqui ninguém chamou e nem podíamos permitir chamar burro. Não. Sim, eu percebi, talvez percebeu mal. Ele próprio tá aí, ninguém lhe chamou de burro. Ok, talvez eu percebi mal. Percebeste mal. Exatamente. Então, e tinha as línguas mal faladas sobre o Cacambo aqui. E, em primeiro lugar, é muito difícil ver angolano apoiar o próprio conterrâneo dele. Se eu falei assim, porque mesmo aqui na Europa, isso acontece. Fazer crítica na internet é fixe, mas se tens as palavras pesadas, o bom é puxar aquela pessoa no off e falar com ele. O Cacambo fazia as lives, o Cacambo tá aí, ele sabe como nós se conhecemos nas lives deles. Se puxamos no off, falamos e o Cacambo deu-me conselho e eu também lhe dei conselho e depois as coisas estão normal e andou fixe e eu aqui tenho que falar, Cacambo está de parabéns. E hoje muita gente vão querer criticar o presidente Cacambo e futuramente serão aquelas pessoas que vão pedir no presidente Cacambo para entrar, fazer parte do partido político dele. É isso que aconteceu também, ou está acontecendo em Burkina Faso. Hoje em dia, no mundo, em África, toda a gente gosta do quê? Do Ibrahim Traoré. Mas muita gente não sabe como o Ibrahim Traoré começou. Quem sabe a história do Ibrahim artista, Traoré? mas é normal, quando és político, o político é para sofrer críticas, senão não vale a pena ser político. Todo político sofre crítica e por isso, quando entras na política, tens já que saber que estás na chuva, vais te molhar. Exatamente. É mais ou menos isso, artista. Exatamente, tens razão, obrigado. Mas, pela idade do nosso irmão angolano, que é o Cacambo, na maioria da gente, dos jovens que estão aqui nessa live, deveria até apoiar. Desculpa, ele falou da idade, para ser presidente, para concorrer a presidente da República de Angola tem que ter 35 anos. É preciso vermos bem isso. Não sei se o Cacambo completa 35 já no ano eleitoral ou o quê? Porque o Cacambo precisa ter no mínimo 35 anos. Moana, para chamar alguém presidente, e não precisa só bater papo com o presidente que está no poder, não. E ele é presidente do partido político dele. E talvez nós estamos a confundir as coisas. O Cacambo é presidente do partido político dele. Então, sobre as coisas que... O Cacambo não tem partido ainda. Está a perceber? Ele não tem partido. Ainda não é presidente. Você que está a perceber mal, o Cacambo não tem um partido legal. Tem uma coordenação de partido político, cujo Tribunal Constitucional ainda não assinou. Então, você que está a perceber mal. Comissão instaladora, né? Mano, tem uma comissão instaladora. Ok. Então o artista aí está a perceber mal, foi corrigido, então. Exato, talvez estou a perceber mal. Ok, de qualquer forma, então eu lhe chamo o presidente, eu lhe respeito e ele sabe que nós falamos muita coisa, então Cacambo, força aí, as coisas vai dar fixe futuramente e nós estamos contigo, se para mobilizar as pessoas, eu estou disposto e vamos puxar as pessoas para dar muita força aí e as pessoas que estudaram mais que tu e vão entrar também para te dar as ideias. Obrigado. Ok, muito bem, artista. Hitler, está aí o Hitler? Hitler. Alô, Hitler? Hitler está distraído. Cá estou eu. O microfone é seu. Qual é o que eu tenho que falar, Cotanás? Estamos a falar, o Cacambo está aqui o Cacambo, não é? Não, mas eu não vou perder tempo com essas brincadeiras, Cotanás, tem que falar coisa séria. Então, estávamos aqui, tivemos a falar da geração Z e tivemos também a falar sobre a situação no Congo, da pena de morte que estão a dar no ex-presidente Kabila, não é? E tudo que acontece também no mundo, que aconteceu no Nepal, depois está a acontecer agora no Madagascar, é o que falamos aqui, e posteriormente os Marrocos já está também em via da queda, vamos dizer, do regime, né, dos Marrocos,
E na Geórgia também, ontem mesmo, também o povo decidiu estar na rua. Então, são essas situações que tivemos aqui a abordar antes da Cota Antônia, então, sair e depois, quando entrou, depois dela ir, iria também abordar. Antes dela entrar e depois dela sair, eram esses temas e subtemas que nós aqui abordamos. Então, podes falar aí sobre isso que eu acabei de dizer. Eu, na verdade, desde ontem estou aqui a escrever um artigo a respeito dos protestos e das mobilizações que aconteceram em Madagascar, no Marrocos, que se enquadra, né, nesse grupo de jovens, geração Z, de meninos que nasceram de 2000 para cá, que é uma geração que é a maior parte, por exemplo, em África, a maior parte da população tem entre os 16 aos 24 anos de idade. Essa geração, dificilmente você consegue lhe enquadrar do ponto de vista político ou lhe convencer com os teus argumentos políticos, porque o que lhes interessa é precisamente resolver os problemas básicos que afligem o seu status, o seu segmento social. Por exemplo, o que é que o jovem quer? O jovem quer um bom tênis, quer um bom telefone, quer saldo no telefone. E esses governos que nós temos em muitos países africanos, eles não conseguem dar resposta imediata para esses problemas. Por exemplo, em Angola, a maior parte da população tem entre os 16 aos 24 anos de idade. E a maior parte das pessoas que estão nessa franja ou nessa faixa etária, elas são desempregadas. Então, uma boa parte está nas cadeias, outra está mergulhada na criminalidade, está na prostituição, outros estão atiradas à sua sorte em cada esquina que nós vimos por ali. Essa geração não quer saber mais se durante os conflitos armados o MPLA matou ou a UNITA matou, ou se o MPLA está há muito tempo. Não, o que eles querem é um governo que resolva imediatamente os problemas que lhe afligem enquanto jovem. E é isso, nós precisamos, na verdade, é de lideranças que interpretam as aspirações dessa juventude para promoverem mudanças no país. Isso que nós estamos a ver, por exemplo, acontecer no Marrocos, no Madagascar, no Nepal, Bangladesh, na Indonésia, são alguns sinais que nós poderíamos tirar lições enquanto angolanos para resolvermos os problemas que nos afligem. Agora, quanto à questão do Congo, do Joseph Kabila, eu acho que ele simplesmente está a pagar por tudo aquilo quanto ele fez, né? Durante muitos anos, como um ditador, depois teve que ceder o poder por conta de uma corrente de pressão, e quando ele abandona o poder, ele continuou, né, a desempenhar um papel muito importante como um player, sobretudo lá no leste do Congo, onde tem predominado os conflitos entre os rebeldes que são apoiados pelo Ruanda, que conseguem fazer ou gerar uma grande instabilidade. Eu concordo plenamente pela acusação que está a ser atribuída a ele, né, de crime de traição à pátria, porque realmente o senhor, só o facto de estar a viver atualmente em Goma, é uma demonstração clara de que ele andou a colaborar com os movimentos rebeldes que estão a conduzir o Congo nessa situação e que cria um processo de ingovernabilidade por parte do Félix Tshisekedi. Mas essa é uma situação que não é exclusiva lá do Congo, até porque em África, muitos lugares nós assistimos quando um presidente sai, a pessoa que lhe substitui depois cria um processo de perseguição, porque o ex-presidente ainda continua a desempenhar um papel muito importante no jogo político. E isso faz com que muitas vezes nós nos mantemos nesse ciclo de perseguição
este sai, persegue o outro, este entra, também persegue o outro. Então, o Joseph Kabila vai pagar por tudo aquilo que ele andou a fazer, e não sei se isso é bom ou mal para o Congo, mas é a situação em que eles se encontram, e o país continua cada vez mais marginalizado. O Congo, o Baixo Congo é uma zona pacífica, já o Kivu Norte, o Kivu Sul, Goma, são zonas de muitos conflitos armados e não só, também de uma pobreza extrema, ausência de Estado e ausência mesmo até de instituições para representar os interesses do Estado. E vale aqui lembrar que o Congo, em termos de recursos naturais, é o país mais rico do mundo, porque o Congo concentra as maiores riquezas naturais, desde o coltan, o ouro, o petróleo, os diamantes, as madeiras, o cobre, tudo isso está lá no solo do Congo, mas infelizmente a sua população é extremamente pobre. Pobre por conta de quê? Por conta de políticos incompetentes, por conta dos interesses capitalistas que estão muito acentuados naquela região, e de certa forma também os países vizinhos tiram algum proveito, sobretudo nessa situação que eles vão vivendo. E o mesmo depois se estende também para Angola. O João Lourenço, a cada dia que passa, ele vai se endividando de forma irresponsável, hipotecou o petróleo de Angola, hipotecou o ouro, os diamantes, tudo tá hipotecado. E agora o país fica muito mais hipotecado ainda quando o João Lourenço vai contraindo uma dívida que já está a ser superior ou seja, já é superior a 60% do PIB angolano, que significa que ainda que o MPLA sair do poder amanhã, o povo angolano ainda poderá pagar mais uns 20 anos das dívidas que o João Lourenço e o José Eduardo Santo ao longo desse tempo contraíram de forma irresponsável. E uma boa parte desse dinheiro que esses senhores vão contraindo dívidas, né? Eles usam para quê? Para comprar carros de luxos, para comprar casas multiluxuosas, para viajar à torta à direita, pagar hotéis e por aí fora. Nós somos governados por um conjunto de antipatriotas, por um conjunto de pessoas que não têm amor à pátria, que não têm nenhum compromisso com o Estado angolano. E são esses que, para se manter no poder, o que eles fazem? Eles agora estão a tentar criar um conjunto de partidos políticos para confundir a opinião pública, mas é bom que o povo angolano sabe separar o trigo do joio. Nós sabemos realmente quem são aqueles que representam os partidos políticos que estão na oposição com vocação de alternância política e quais são aqueles que simplesmente estão a fazer uma teatrada ou uma jogada kudurista política com vista a beneficiar de alguma mesguinha que o MPLA poderá deixar cair, porque nós vimos aí muita gente a dizer que vai criar partidos políticos, mas nós não vimos esses supostos líderes desses partidos políticos preocupados com a dívida pública, preocupados com a lei eleitoral, preocupado porque no país não tem autarquias locais, preocupado, por exemplo, com a fome que tem estado a assolar ou a dizimar vítimas em muitos cidadãos angolanos. Não estão preocupados com a pobreza galopante ou, por exemplo, o facto dos dirigentes do MPLA convidarem a Argentina para vir jogar com Angola e gastarem fortunas milionárias. O que eles estão preocupados? Estão preocupados em fazer oposição na oposição, atrapalhar o jogo político para beneficiar o MPLA. Então não passam mais de agentes do CINSI, porque dentro dos serviços de inteligência e de segurança do Estado e no Tribunal Constitucional há um gabinete específico para a criação de partidos políticos. Então isso é um grande negócio, é um biolo criar partido político em Angola. Eles têm um convênio lá mesmo dentro do CINSI e em muitos casos o MPLA dispensa inclusive agentes do CINSI desde 1991, 92, por exemplo, quando surgiram muitos partidos políticos, a maior parte deles estavam ligados mesmo com o CINSI. Vou lhe dar exemplo. O PRS, o seu primeiro presidente chamava-se Eduardo Kangana. Ele foi diretor do CINSI na província do Mochico. O senhor
Manuel Fernandes, o senhor Alexandre Sebastião, o senhor David Mendes, que eram líderes do partido Pajoca, que concorreu nas eleições de 92, eles estavam ligados ao quê? Ao Sinfo, naquela altura. Tem o Luís dos Passos, tantos partidos políticos que o MPLA criou naquela altura. Quintino Moreira, Hitler, o Quintino Moreira. Quintino Moreira. Do APN. O Quintino Moreira do APN, eu pelo menos já sabia há muito tempo que ele era do Sinfo, muita gente não sabia, e depois quando ele morreu, deu mesmo já pura bandeira que o Sinfo foi lá fazer homenagem, colocou lá grande oficial do Sinfo, que morreu, né? Colocaram lá uma... Mais um minuto, Hitler, mais um minuto então. Uma descrição tumular a lhe homenagear, tipo assim, tipo um agente do Sinfo que estava aí bem infiltrado. Então eu não me surpreende esses todos partidinhos políticos que estão a surgir por ali, que são motivados pelo Sinsi com o propósito de contribuir para a manutenção do poder político do MPLA, que eu acredito que da mesma forma que eles surgiram espontaneamente, eles poderão desaparecer também com a queda do MPLA. Quando o MPLA sair do poder, eles também irão sair do poder. Muito bem, Cláudio. Sem perder tempo, Beto Cruz, tem alguma questão aqui para o presidente Kakambo? Boa noite a todos, Mano Nacho, um abraço. Igualmente. Todos aí na rolagem. Olha, mas já agora quero fazer o seguinte, olha, sigam só o Mwanambundo, vocês todos que estão aqui, se puderem seguir o Mwanambundo, sigam só aqui o jovem Mwanambundo, por favor, eu peço para vocês seguirem o Mwanambundo. E se puderem seguir os outros também, é a mesma coisa, mas eu faço aqui o pedido para seguirem o Mwanambundo. Depois eu vou dizer porquê. Pronto, Beto, eu reitero o que estás a dizer, exatamente. Temos que seguir o Mwanambundo. O Hitler Samsuco já disse quase tudo. Em relação ao presidente Kakambo, eu queria só ter a certeza de algo. Eu, em tempos, numa live, não sei se foi na live do artista, eu ouvi um senhor chamado Kakambo a ter um discurso bastante agressivo contra os mulatos, não sei se eram os que estavam em Angola, que iam ser todos... Xenofóbico. Exato, que iam ser todos expulsos. E perguntei se ele tinha alguma coisa contra os mulatos, mas ele não me respondeu porque ele depois caiu na live. Eu não sei se essa pessoa é este senhor. Ele está aí, vai responder. Por outro lado, penso que não é bom estarmos neste momento não quer dizer que... Eu gosto de saber com quem estou a lidar, gosto de saber, portanto, quem são as pessoas com quem eu estou a ter determinadas conversas, a falar do país. E isto porquê? Porque nós estamos a ser surpreendidos todos os dias e neste momento está a aparecer várias comissões instaladoras para serem legalizadas por causa das eleições. Eu não estou a pôr em causa o projeto do senhor, nada disso. Eu não conheço o senhor, não sei quem é o senhor, o professor Kakambo, não conheço pessoalmente. Eu só queria saber se é esse mesmo Kakambo que há uns tempos atrás teve um discurso bastante xenófobo em relação aos mulatos. Então a tua questão é essa, não é? Quanto ao Kakambo, aqui o presidente Kakambo. O presidente Kakambo responde então a questão aí do... E por outra, há pouco eu vi aí embaixo na rolagem, alguém a dizer que os mulatos não podem ser presidente da República. Isso já ouvi aí. Mas deixa aí o que está na rolagem Angola. Vamos aqui a falar com o presidente Kakambo, que o Beto trouxe aqui à tona. Então é só para o Kakambo aqui, o presidente, responder essa questão que o Beto coloca. Kakambo, mas eu espero que seja verdadeiro, porque tudo que fica na internet a gente tem evidências. Espero que seja verdadeiro. Alô, presidente Kakambo, está aí? Tem o microfone fechado. Estou em linha. O Beto colocou uma situação, colocou aí a questão então para ti, vê se respondes o Beto, ouviste? Sim, estou aqui em linha. Eu gostaria de saber se foi a pessoa que eu ouvi há uns tempos atrás. Ele diz que você há uns tempos atrás disseste... perfeitamente. Ok, então se ouviste, responde o Beto, está aí?
Ok. Antes de eu responder o compatriota Beto, vou só aqui dar um ponto muito importante. É uma questão que aqui o nosso mano Nacho colocou ao jovem patriota que está aqui, o Whitley. Ele uma expressão diz uma expressão de desdenho ou uma expressão muito etnocentrista, né? Uma expressão muito uma expressão não muito boa e que isso demonstra, pronto, o nível educacional. Depois fala de publicação científica. Eu acredito e eu faço parte também das pessoas que publicações e na comunidade científica, e inclusive tenho vários artigos pela universidade onde eu me qualifico. Acredito que para uma pessoa fazer um artigo, fazer uma publicação de um artigo científico, não sei que tipo de artigo tu falaste aqui, se são artigos aleatórios ou são artigos científicos do ponto de vista da ciência, acredito que a pessoa tem que ter um nível educacional pelo menos o aceitável. E essa questão do nível educacional vem aquela questão da própria educação em si. Tu não podes, de uma forma direta, né, tentar ignorar uma outra pessoa que se calhar podias fazer parte deste projeto, né? Porque é um projeto para a nação, para todos os angolanos. É bom ouvir o projeto, é bom, né, tirar as dúvidas, porque a ignorância não é uma boa. É bom ouvir, é bom aprender e, acima de tudo, é bom compartilhar ideias, porque no fundo você faz parte, portanto, da vanguarda da resistência, portanto, do ativismo em Angola. Por acaso eu costumo ver as revistas e as notícias da Angola do passado e as imagens suas que foste detido, foste preso e se calhar condenado, se não retiro aqui o erro, no processo do 15+2. Então, quando uma pessoa que é muito bom como o seu, o primeiro contacto que eu vou ter é esse, não cai muito bem, e depois dizes aqui de publicação científica, não. Esse é um aspecto que eu queria aqui ressaltar. Agora, a outra questão aqui do patriota Beto, amigo, eu não sou contra os mulatos, jamais sou contra os mulatos, porque o nosso partido e a lei dos partidos políticos não permite um partido xenófobo, racista, tribalista, separatista, regionalista, sensacionista, não permite isso. Né? As leis dos partidos políticos não permitem isso. Então, se eu visto um discurso desse, eu duvido muito, se calhar foi uma má interpretação sua, porque eu faço, pronto, eu fazia, no passado, eu fazia algumas intervenções sociais a respeito do privilégio dos mulatos, que é uma realidade do nosso país. É uma realidade do nosso país, porque eu convivo com pessoas e eu sei como é que funciona aqui no nosso país, a questão do privilégio, privilegiados, inclusive... Olha o teu microfone, Beto. Não sei se conseguem me ouvir. Está a ouvir agora, estamos a ouvir. Estava a ouvir aí. Okay. Podes falar. Então, quando o Beto traz a questão dos mulatos, eu falo sim dos mulatos, mas o meu posicionamento é a respeito do privilégio dos mulatos. O nosso projeto tem a missão, portanto, de trazer o princípio da igualdade para com todos os angolanos. Em Angola existe o sensacionismo, o privilégio dos mulatos. Se tu veres só essa questão do privilégio, você, numa família angolana, quando tem, portanto, com laços sanguíneos de portugueses, nesse caso um mulato, o tratamento já chega a ser diferenciado, né? Isso aqui é uma realidade. Então, é essa mentalidade que o nosso Partido Nacionalista quer combater. Mas combater as pessoas não, porque são os mulatos, são os nossos filhos, são os nossos irmãos.
são os nossos manos, são os nossos pais. Então, temos uma herança histórica cultural Cacambo, desculpa só com te os cortar. portugueses, Cacambo, que é essa questão. Cacambo, você não tem visto aí mulatos latões a sofrerem Sim, na banda? Nunca visto. visto? Nunca visto aí latões mesmo, mulatos mesmo, a Eu, por acaso, sofredores? Você tem que ir a Benguela, tem que ir eu, por acaso, ao Lubango, a Huila, espera só, tens que ir na Huila e tens que ir a Benguela, onde existe mais essa, vamos dizer, a mestiçagem. Está mais nessas duas províncias que eu aqui estou a focar, não digo muito Huambo, mas Benguela e Huila, que é o Lubango. Tens que ir nessas duas províncias para você reparar como é que os mulatos sofrem, ou como é que também passam por aquilo que é. Quer dizer, há um pequeno, eu aceito e muito bem, um pequeno privilégio, principalmente na capital, digamos, de mestiços. Isso sem sombra de dúvida. Mas não quero dizer, isso independentemente de cada pessoa, quando vem atacar, não sei, né? O Beto diz que você atacou a mestiçagem. E há sim uns privilegiados, mas a culpa é de quem? Quem deixa ou quem dá esse privilégio? Né? Você agora tem que perguntar primeiro, procurar o problema. Se quem é que dá esse privilégio? Eu recordo aqui que o Mano Cacambo, na altura, generalizou muito isso. Eu também sou contra aqueles mulatos, aquele excedente de mulatos que têm privilégios. Também sou contra. Eu sou pelo direito de igualdade para todos. Ou seja, portanto, vamos ser bem claros. E aquilo caiu mal na altura. Porque o Mano Cacambo, agora não se está a lembrar, mas o Mano Cacambo generalizou quando falou sobre essa questão dos mulatos. E não se deve generalizar. Nós, quando falamos de alguém, a gente tem que falar salvo raras exceções. Não podemos incluir todo mundo como se todos... Está-se agora a falar dos mulatos como se todos os mulatos fossem privilegiados. E isso não é verdade. E agora o Mano Nacho acabou por confirmar que realmente... Eu também sei que muitos mulatos em Angola estão a sofrer. Mas também sei, até tenho familiares. Mas são Beto, privilegiados. Beto, se não é a tua luta, desculpa só. Se não é a tua luta, Beto, se não é a tua luta. Caiu mal. Também podia ser um sofredor, mas eu sei que és um rapaz muito lutador e conseguiste atingir o auge, porque através da música te sobressaíste, senão também é mentira. Foi um esforço, exatamente. É preciso, às vezes, quando está-se a falar em privilégio nos mestiços, tem sim, senhora, isso, há privilégios em Angola, mas há quem... Eu sou contra. Há quem... Escuta só, Beto, mas há quem permite isso. Quem permite? É a maioria. A maioria é o quê? É de melé até escura. Até escura. É que permite isso. Não é um mestiço que permite, que faz isso. Exatamente. Estás a ver? Então é mais ou menos por aí quanto a essa situação dos privilégios, Cacambo. Mas pode seguir, a palavra é tua. Pode falar, Cacambo. Pode falar, Mano Cacambo. Alguém aí está a ressonar, não? Eu estou a ouvir mal. Ok. Não? Portanto, essa questão mesmo dos mestiços, mulatos, né, nossos irmãos angolanos, essa mesma questão dos privilégios, porque eu aqui em Angola, frequento uma classe social dos trabalhadores, né, a classe média, né, uma classe média, e na classe média é visível esse privilégio. Assim como existe classe média, existe a classe baixa. Obviamente, na classe baixa também há a representação mínima dessas, né, na própria UNA em si, no Kipungo, na Matala, em outras partes daqui de Benguela, em Katengue, mesmo em Benguela também há essa. Mas essa aqui é a minoria. Estamos aqui em questão de representatividade. Por exemplo, no Partido Nacionalista Angolano, temos um secretário para a informação, ele é mulato, né? E ele vive esse privilégio, mas ele também agora faz parte dessa luta,
né, vai se pronunciar dentro em breve, portanto, na nossa conferência de imprensa que vamos ter. Então, é essa luta que nós combater, nunca vamos combater as pessoas, porque um partido não é feito para combater as pessoas, mas sim para combater, portanto, os problemas, os fatores endógenos e exógenos. Mas o real problema do nosso país está bem identificado. É o MPLA, que está há 50 anos a torturar o povo, que está a perpetuar o poder, portanto, pela imposição das armas, porque o MPLA, quem protege o MPLA são as armas, porque o povo já está revoltado. Quem traz esse privilégio, quem ditou esse privilégio num país de negros, num país de angolanos, não é normal a ministra da Educação ser uma mestiça. Não é normal o ministro da Juventude, a juventude negra em Angola, ser um mestiço. Então, essas questões de privilégio... Por que não é normal? Não. Não é normal o mestiço estar no governo. Qual é o mal que tem o mestiço estar no governo? Onde é que está o problema? Está errado, está errado, Cacão. Capacidade e na competência. Está a ser xenófobo mesmo. Vou terminar aqui o ponto. Para aquela questão mesmo, o poder é representação, portanto, da soberania. A soberania emana na força do povo, ou seja, a escolha do povo. Quem escolhe é o povo, a maioria, né? Para nós termos um ministro da Saúde, um ministro da Educação, esse governo, claro, quem representa o Ministério da Educação foi escolhido pelo povo. Agora, a ministra da Educação de Angola, será que representa a juventude angolana? O Cacambo está a fazer confusão. O Cacambo está a fazer confusão. Está a fazer confusão. Não vale a pena discutir. Eu mesmo, bem mulato, eu sou mulato, bem mulato, eu critico muitas coisas. Eu vejo que a UNITA tem um papel muito fundamental nesta transação. E eu vejo que a transação da UNITA não faz tribalismo e não faz nada. E o que eu vejo é que a UNITA falam do MPLA e o futuro que nós temos é muito melhor que nós podemos ter, porque é a geração Z que está a vir ali. E eu estou a dizer, vou dizer mais uma vez, porque todo mulato, eu sou mulato, meu amigo, mas eu apelo que um presidente tenha que ser negro. Por quê? Para que nós não possamos passar pela coisa da UNITA, da África do Sul, o que está se passando na África do Sul, onde tem tribalismo branco e preto. Nós não queremos isso. Nós queremos onde o negro vai governar, não importa. E nós mulatos estamos aí. O mulato tem ser. Ailton, mas o mulato não é negro. O mulato não é negro. O mulato é o que, afinal? Isso que eu queria saber também. O mulato é o que, afinal? Não, já que vocês... é dar a lei da vantagem. Sabe o que é dar a lei da vantagem? Sabe o que é dar a lei da vantagem? Agora, se vocês nos darem o poder, como mulato, vocês vão ver o quanto o mulato é mais patriota do que vocês. Sabiam? No poder. Estou a falar poder. Por quê? O mulato escuta, cala a boca. Nacho, isso está a ser xenófobo, Nacho. O mulato não sabe onde ir. O mulato tem Angola como amor. É isso que eu digo. Eu estou aqui na Holanda, mas eu já tenho saudades. Eu tenho que voltar a qualquer momento para buscar aquela minha alegria, aquela minha paz. Um mulato fora de Angola é um peixe fora da água. Escuta. É isso que eu vou falar. E falam mal dos mulatos. Os mulatos têm saudade daquele funge, daquele peixe seco. Estamos a conversar, Ailton, estamos a conversar com... Bem, isso é uma passagem, O presidente Cacambo, por isso você está a desviar a conversa ou o tema. A conversa aqui há muitos mulatos. Com o presidente. Há muitos mulatos. E o grande problema é que nós somos pretos. Eu não estou a ver, você está na Holanda e dizer assim, não, eu sou branco. Desculpa lá, o branco vai te dizer logo, és preto. Eu sou mesmo, realmente então, pronto. Preto, sabias, né? Então pronto. O mulato é preto.
Eu também. Essa coisa. Também Não consigo. há. O Nacho afinal é pula, Nacho. Você é pula. Porra. O Nacho é pula, o Nacho é pula. Epá, vou dizer uma coisa. Meus amigos, epá, eu não tenho diferente aqui de que eu me considero, eu sou negro, né, o que eu posso dizer, e é aí onde eu discuto bastante desses privilégios, quando falam de mestiço, eu sou um batalhador que lutei pela minha vida, não é ninguém me dá privilégio, e eu conheço mesmo, vamos dizer, um montão de mestiços, de amizades e família que eu tenho, lutadores que lutam daqui e dali, nunca tiveram privilégio de lhe darem esse emprego aqui, toma para você mestiço e por aí. Eu já disse a princípio que não deixa de existir, isso existe sim senhora, privilégio, existem alguns privilégios, mas não é tanto assim, porque é preciso ir onde há uma maioria de mestiço. Então se fores ao coisa, se ires a Benguela, até não digo muito a Benguela, mas na Huila, que é o Lubango, eu acho que é uma das províncias com mais mestiço. Autarquia, é na Huila. E porra, fez aí um montão de mestiços desgraçado, mano. E vamos falar para mulheres aí andarem sujas, roupa e rasgada. Então, filho dos alemães, né? Filho dos alemães. Então, quando se vem nisso de privilégio, epá, sim senhora, na capital ou em algum sítio e pronto, existe isso. Mas não quer dizer que isso é no seu todo. Não é generalizando nessa situação. Porque ainda há aí também, digamos, mestiço que não tem privilégio nenhum. Epá, então, quanto a isso, isso posso dizer que são falácias. Mano Nacho, olha, Mano Nacho, eu vou te fazer um desafio. Uhum. Eu vivo aqui numa área nobre e amanhã, né, vou fazer um desafio. Amanhã eu vou fazer aqui uma gravação, né, aqui com a comunidade, um dos meus vizinhos, pessoas daqui, para tu veres como o que eu estou a falar de privilégio. Aqui há jovens, né, da minha faixa etária, se calhar, né, que vivem em apartamentos. Estamos aqui a falar apartamentos de mais de, não sei, 200 milhões de dólares, mas não trabalham. Aqui há jovens que têm luxos, mas não trabalham, que ostentam, que a vida é trocar carros Dodge Chala aqui, a vida é essa. Então, Cacambo, essa questão do privilégio, essa questão do privilégio, há também jovem, Cacambo, desculpa só, há também jovem da tez escura que não trabalham, estão ali o dinheiro, a riqueza, você não sabe de onde veio, mas eles estão aí endinheirados. E agora se fosse reparar nisso, porque é uma maioria, vamos falar da tez escura, que tem a riqueza da Angola, ou se virem buscar em Angola de milionários, ou bilionários em Angola, são mais da tez escura, não da tez clara, conforme você diz, mestiço, né, mulatos. Isso que até nem isso aqui até são adjetivos que nem se fala numa sociedade sobre mulatos ou mestiços, isso não, tá vendo? São negros todos aí, mas pronto, o Cacambo aqui diz que só repara nesse privilégio, não, porque ter a tez, bastar uma pessoa ter a tez clara, o Cacambo já vai reparar tudo o que ele faz e deixa de ter, mas não repara naquele da tez escura, que tem os privilégios também, que está aí à vontade, nem sabe de onde o dinheiro veio, mas do dia para a noite ele ficou milionário, está a andar com grandes carrões, casas daqui, mulheres daí, a gastarem dinheiro, é o que mais se vê em Angola. Dificilmente você vê, até há mesmo mestiços. Não, essa questão também é aquilo que nós é aquilo que se chama o combate que nós queremos fazer, um combate portanto, as pessoas estão a perpetuar o poder. Estão a perpetuar os poderes. São os negros, são os ditadores. Esse João Lourenço é negro. Mas essa elite poderosa, criminosa da Angola, tem seus filhos, são privilegiados. Pronto, até aí vamos entender. Combater o MPLA é acabar com essa rede mafiosa. Agora, a questão do em si, é mesmo na nossa sociedade, né? As pessoas que vivem em zonas nobres, né? Não estamos aqui a falar, estamos a falar zonas nobres,
Estamos aqui a falar casas mesmo da elite, aqui nesses grandes condomínios daqui da cidade de Luanda. São os 90% são as pessoas privilegiadas. O próprio Nato, o angolano da Chibia, o angolano professor médico, não consegue pagar uma renda aqui. É impossível. Não tem como pagar renda aqui, não faz sentido. Agora um dia em casa, tem 2 apartamentos, tem 3. São eles que estão privilegiados nos colégios que somente tipo 8 milhões mensal. Então, essa questão do privilégio que nós queremos combater não é combater as pessoas, não faz sentido combater as pessoas. Inclusive, eu prazo no partido, conforme eu referenciei, no próprio partido em si, há pessoas de cor clara, né? Os mestiços, os mulatos, fazem parte também do Partido PAN, e a luta é essa, e nós vamos avançar com essa luta, não contra as pessoas, mas contra os problemas. Mas não tem que atacar as pessoas. Nosso partido é para todo mundo, sem distinção de cor. Ok, muito bem. Cotanas, Barbudo, desculpa, só Barbudo tá aí. um ponto de ordem só, faz favor, Cotanas. Peço desculpa mesmo interromper-vos. Está mais do que claro que é um discurso xenófobo. E, aliás, nem sei até se pronunciei certo essa palavra, mas pronto, tá mais do que, a informação passou. Está mais do que claro. Mas, para mim, o que está-me a fazer espécie é usarem constantemente a palavra privilégio. Os mulatos não têm nenhum privilégio. Infelizmente, em Angola, temos muita gente de tom de pele clara que tem complexos. Então, quando diz, não, vamos combater os privilégios dos mulatos, isso isso até, sei lá, não sei como, isso é pior que aberração. Isso é um complexo, e esse complexo que foi instituído, posso assim dizer, em Angola, foi alimentado pela mídia, de que os mulatos é que têm poder, lugar de destaque. Então, isso um partido, quer dizer, a mim um projeto político que me vem com essa narrativa de que vou combater o privilégio dos mulatos. Que privilégio os mulatos têm? A Constituição angolana diz que o mulato tem privilégio de A, B, C, o branco tem privilégio de A, B, C. Então, esse é um não assunto. Isso só demonstra a incapacidade de quem traz essa narrativa. Não há privilégio. O que há é complexo de algumas pessoas que têm tom de pele escura. Isso não é privilégio nenhum. Ok, muito bem. Vamos aí o Barbudo. Barbudo, alguma questão a colocar? Tem o microfone fechado. Bem, Barbudo já passou e deve estar a dormir. Fayed, nesse momento, vamos o Fayed lá em cima. Fayed, o microfone está fechado. Alguma coisa a falar também ou nem por isso? Ok, vou falar baixo. O Cacambo, já tivemos esse debate há um mês atrás. Ele, em certa parte, tem razão do seu ponto de vista. Até porque eu, nessa live dele, acabei por dizer que, mesmo eu sendo mestiço, cientificamente sou negro. Parece um paradoxo, mas não é, por uma razão, porque o nosso ADN tem 75% negro, predomina os genes do homem negro. Eu sou mestiço, mas nunca... Pare então de comer, Fayed. Está a comer, está a falar? Não estou a comer Nath. Estou com dor de dente, por isso é que estou a falar assim. Ok, desculpa. Não estou a comer, não tem mal. Então estava a lhe dizer o seguinte: eu nunca tive privilégio e tudo que eu consegui foi pelos meus méritos. Quanto eu estava em Angola na altura, por não estar aliado ao MPLA, nunca fui beneficiado de nada, nem de casa. Bolsas de estudo, se não fosse da Jota, não podia seguir. Foram vendidas as minhas bolsas de estudo, porque eu nunca fui do lado do regime. Portanto, sou um mestiço que já andei por Angola, por muitos sítios. Como o Nacho disse, se fomos ao Lubango, há uma grande parte ali na zona de Ompata e mesmo nos arredores do Lubango,
porque o Cacambo conhece, porque o Cacambo é daquela zona do Cunena. Chibia mesmo, também. E a Chibia. A cheio. Exatamente, muitos mestiços não são privilegiados. E na outra live eu disse ao Cacambo o seguinte: então, no período da guerra anticolonial, o esforço e as mortes dos mestiços não serviu para nada. Nós somos mestiços, mas negros, considero cientificamente que sou negro. Eu não tenho necessidade de estar aqui na diáspora a lutar por Angola contra o regime do MPLA. Não tenho necessidade disso, mas faço porque por amor à pátria, porque eu amo Angola, Cacambo. Mas quando se diz amo Angola, é alguém que está fora 25, 26, 27 anos, mas tem uma ligação muito forte com aquela terra onde eu deixei o meu cordão umbilical. Portanto, estar a ferir o sentimento de uma pessoa nos privilégios, quando eu de facto podia ter esses privilégios e não o quis porque também fui negado e também não precisava, porque eu também tinha e tenho meus valores que não preciso de que o regime me dê privilégios nenhuns. Agora, quanto a outra questão de mestiços que têm um comportamento de superioridade, também sou contra isso, sempre fui e o demonstro. Portanto, vou ficar por aqui porque também já é tarde para estar a falar, mas é só para situar o Cacambo. O Cacambo até é uma pessoa inteligente, mas precisa de amadurecer mais, precisa de conversar mais. Nós não estamos contra o Cacambo, estamos contra as ideias que ele tem, de certa forma deformadas e deturpadas, só isso. Mas ele com o tempo vai interagir connosco e com mais pessoas, mesmo que ele não tenha retórica para presidente, pode ser secretário-geral da diáspora, de uma plataforma unitária, também pode ser, tem mais vocação para isso, para unir os povos. Pronto, passo a minha palavra. Ok, muito bem. Eu subscrevo, Fayed, subscrevo aquilo que você disse e eu também estou sempre a dar aí um palpite mesmo no Cacambo. Pronto, né? É um jovem, está a vir com um partido político. Epá, que venha bem, sim senhora, vamos apoiá-lo, né? Sem problemas nenhum, mas vem bem mesmo, vem bem e com ética, fazer política com ética. Então, é mais ou menos isso, e sem mais demora. Osvaldo, um ponto. Só aproveitar aqui uma deixa. Eu tenho algum receio de onde esse discurso de mulato podem ou não queiram chegar. Presumo qual é o objetivo que queiram transmitir. Presumo. E esse é o meu receio. É criar aqui, trazer aqui uma narrativa às populações de que os mulatos não podem, porque senão eles são arrogantes, são tudo mais, para depois vincular a oposição. Esse tem... Nacho, dá então a salva de palmas, Nacho. Ok. Ok. Yeah. Vai. Vai, então. Terminou o raciocínio? Terminei sim. Obrigado, terminei. Ok. Tá bom. Vamos dar a palavra, então, aí ao Aidine G. Depois vamos descer aí para o Moanambudo. Ou Jorge depois. O Moana depois. Aidine G. Aidine G já se foi. Jorge, estás aí? Jorge, não sei, já deve estar também, já caiu, já está com bar. Jorge, nada, não está. Angola, queres dizer alguma coisa? Olha, Angola também, acho que já não está aí. Eu aqui só queria aconselhar o Cacambo que, no mundo da política precisamos ser mesmo muito bem direcionados, sabermos o que realmente queremos e o que estamos a falar, estarmos muito atentos, porque eu vou lhe dizer uma coisa, a política, onde a política há debates,
E debates, eu vou lhe dizer, o pessoal da UNITA está preparado para debate. Está a ver? Mesmo os do MPLA, tem muitos que estão ali, estão tarimbados em debate. Então, apanham-te a ti numa encruzilhada, quer dizer, aquilo. Então tens que estar preparado para tal, para enfrentar, almejar a cadeira máxima de Angola. Ali é preciso mesmo ser mesmo uma pessoa muito arriscada, uma pessoa com não infalível. Uma pessoa infalível, é isso como mais ou menos, e cheio de prudência na maneira do comportamento e a maneira de também apresentar os programas, sobretudo de um partido. Por isso, se ainda estão nessa fase de constituírem a comissão, as coisas estão a andar, é bom, vai para frente. O sonhar é bom, está a ver? Mas nós, aquelas pessoas já mais ou menos elucidadas, o que a gente quer nesse preciso momento, estamos cansados, é só a alternância que a gente precisa. Isso é o mais importante, porque para chegarmos à alternância, nós estamos quase lá. Agora, se começarmos a brincar, então para chegarmos lá vai ser daqui a 50 anos mais. Então essa é mais ou menos a única coisa que eu quero falar. Dedica-te mais na vida política angolana, entra mais nos conceitos e vai falando com as pessoas mais velhas mesmo, angolanas. Com elas aprende-se muito. Nos livros não vale a pena, muita coisa que não aprende. Porque muitos mais velhos angolanos são bibliotecas vivas. É o meu conselho. Mwanambundo, secretário. A outra parte também, deixa os mulatos de lado, deixa os brancos de lado, porque Angola passou 500 anos de colonização. Muitas pessoas, até bisavós e trisavós, já nem pertencem a onde saíram. Então foi uma miscelânea de primeira. Por isso, esse aspecto é bom sempre fugir do tema. Ok. Mwanambundo, o microfone é seu. Também é mestiço também? Também é mestiço, Mwanambundo? Ou tem tio ou mulher mestiça? Mwanambundo. Bem, deixa eu te contar. A minha mãe é filha de português. Terás problema com o Cacambo. Naquela década de 90 e pouco, ela como viveu parte dela em Cuba, falava mais espanhol do que outra coisa. Então, a polícia de imigração às vezes lá agarrava, estás a ver? Porque ela tinha os olhos azuis, o tom de pele muito clara, mas muito clara. Quer dizer, ela ria quando lhe levassem na esquadra, lhe vinham a falar umbundo, nhaneca, rumbi, chokwe, engangala, porque ela é daí daquela região de Camacupa. Então, quer dizer, aceitavam. Não, essas Pocacambo, para eles não é mestiça, é mesmo negra. Quem fala umbundo, nhaneca, essa é a língua. Agora não está a falar, é só português e tal, e tipo engolir um branco. E depois e tal, não, esse para Cacambo não serve. São mulatos que não dá. Eu, por acaso, tenho um bocadito. Eu sou escuro, né? Mas a minha mulher tem um tom de pele quase vosso. Os meus filhos também vão por ali, estás a ver? Mas eu acho que não defino o angolano como preto, branco ou mulato. Defino o angolano como angolano, aquele que luta por Angola e ama Angola. Parafraseando Jonas Savimbi, né? É isso. Pois, mas é o seguinte, eu acho que o conselho é ele que deu a definição do angolano, né? Entrega ao Mário Soares em Portugal, no Acordo de Ovoro. Pois, eu acho que, infelizmente, os ativistas angolanos e vocês hoje da diáspora perdem uma grande oportunidade, ou nós perdemos uma grande oportunidade de seguir o tacho que parte de muitos jovens estão a seguir. Na análise que eu faço, maior parte dos ativistas
aparentam ter melhor arcabouço, melhor oratória e melhor visão para o desenvolvimento socioeconômico de Angola e também do alavancar da cultura. Digo isso porque estes partidos que estão a surgir agora, infelizmente, em vez de trazerem visão econômica ou macroeconômica, visão política ou cultural, não, eles trazem ataque. Eu concordo com Osvaldo quando diz, por isso é que eu estava a dizer ao Cacambo que fosse verdadeiro. O Cacambo, em algumas lides no passado, teve alguns discursos, infelizmente, muito baratos, permita-me o termo. Teve alguns pronunciamentos que, infelizmente, vão ser o fantasma de toda a trajetória política que ele almeja ter. E essa narrativa de trazer sobre os mulatos é uma narrativa que nas eleições de agora, de 2022, vimos que atacavam o candidato da UNITA, da FPU, Adalberto, era atacado por isso, é mulato, é português. Esse sofreu bastante e continua a sofrer. Pois, tanto é que houve uma cerimônia da UNITA onde os militantes da UNITA preferiram oferecer um galo branco. Foi o vexame da vida. Porque olha, até lhe trouxeram o galo branco quando o galo da UNITA é preto, é para muita coisa. Mas o Cacambo, infelizmente, ao trazer essa narrativa, e eu concordo com o Osvaldo, é na tentativa de querer manchar, de querer trazer um protagonismo praticamente inglório, e não vai ser positivo para ele, vai dar mal, Cacambo. Vamos pensar melhor nesta tua posição. Outro sim é qual, Nacho? Eu gostaria de que todas as vezes que ir para uma live ver alguém que queira abrir um partido político, que me traga a visão específica. O que é que ele acha do setor dos transportes? Como é que ele acha que vai dinamizar o setor dos transportes? Como é que ele acha que vai dinamizar o setor diamantífero? Como é que ele acha que vai dinamizar o setor petrolífero? Como é que ele acha que vai dinamizar a economia de mercado? Que modelo de economia ele vai ter? Que tipo de autarquia que ele vai querer? Quer dizer, infelizmente esse pessoal peca. E eu costumo dar conta que a UNITA tem sido o elevador dessa corja de políticos marionetes. Por que é que tem sido o elevador? Porque todas essas pessoas que surgem ali, permita-me o termo que se diz aqui na banda, do Arauata, para ter fama, ou ataca o Adalberto, ou ataca o Nelito, ou ataca o Liberty, ou ataca a UNITA. Então essa política já é barata. Até porque o próprio marketing político te dá desvantagem. Se todas as vezes falarem de mim,